Boa noite, Diniz aqui. Gabriel Oliveira, do GE, da Globo. Queria que você falasse desse resultado de hoje, analisasse o jogo, por favor, e o que o desempenho de hoje te preocupa, te acende de alerta de alguma maneira. Obrigado. Primeiramente, boa noite. A primeira coisa que eu falo do jogo, a gente muito decepcionado, o time jogou mal. E nisso, o treinador, quando o time joga mal assim, obviamente é o principal responsável. A gente jogou de uma maneira muito acelerada, com muita pressa no primeiro tempo. O jogo era um jogo para a gente cadenciar e acelerar na hora certa. Então a gente jogou muito passe e a bem da verdade é que eles também não criaram quase nada. E você fala assim, o que me preocupa, não é uma coisa questão de preocupar, me preocuparia se isso fosse uma rotina do time, né? Obviamente que eu não gostei do que aconteceu, e no fundo eu quero aproveitar esse jogo para ser uma chance da gente melhorar coisas que a gente precisa melhorar, né? O time deles também teve um mérito grande, porque eles foram muito dedicados na marcação, eles queriam jogar apostando naquilo, então o plano do Platense deu muito certo, eles apostaram num jogo de uma ou outra transição que eles podiam fazer e uma bola parada, que aconteceu o primeiro escanteio, não sei nem se tiveram outro escanteio, talvez mais um. E a gente teve a infelicidade do pênalti e depois no segundo gol. O time tentou no segundo tempo, de alguma maneira melhorou um pouco a evolução para criar um pouco mais de chance de gol, mas foi muito insuficiente e aquém daquilo que a gente deveria ter produzido. Aqui, Diniz, Janice de Castro, Paramount Plus. Havia uma expectativa em cima do Memphis titular hoje. Eu queria que você analisasse o desempenho do holandês e também eu queria saber como que você recebeu as vaias da torcida para o Yuri Alberto. Em relação ao Memphis, era o momento dele, a gente preparou ele para iniciar a partida, então era um consenso dentro do clube, também com ele, que era um jogo importante para ele iniciar. E era meio natural também que ele sentisse, depois de 2 meses, a falta de ritmo de jogo, que foi o que aconteceu. E um jogo muito difícil, que o time também estava errando muita coisa que não estava errando até então. Então dificultou um pouco também para ele conseguir ter um desempenho melhor. Mas o importante foi que ele conseguiu ter minutagem no jogo passado e hoje também conseguiu jogar, fisicamente se sentiu bem e nesse sentido foi positivo. Em relação ao Yuri Alberto e às vaias, é uma coisa natural que acontece, e o Yuri é um jogador já, embora tenha pouca idade, experiente, muito vivido, começou muito cedo no Santos, e então tem casca suficiente para suportar e saber que é uma coisa normal pelos últimos acontecimentos, era uma coisa que podia acontecer e eu sei que ele vai sair mais forte disso. Eu sei que ele tem um carinho enorme pelo Corinthians e também sei que a torcida tem um carinho enorme por ele. Então é uma coisa que vai se ajustar de novo para as coisas andarem no bom termo. Diniz, tudo bem? Aqui no meio, Marco Belo, Rádio TMC. Aqui. Até em cima dessa questão do Yuri que você falou, hoje você tem diversos jogadores no seu time que estão ou em má fase, ou mal psicologicamente, ou pelo menos a torcida está reclamando desses jogadores. Um é o Yuri, por causa daquelas falas dele, né, de que ia sair e hoje saiu vaiado. O Alan saiu vaiado hoje, mas eu acho que tem mais a ver com a jogada anterior, né, que ele tinha empurrado o jogador do adversário. O André, pós não venda, depois que ele não foi vendido, o torcedor começou a pegar no pé e também muita gente falando que ele piorou o jeito dele jogar. E o Hugo Souza também, um 2026 muito diferente dos outros anos, e hoje ele falhou nos 2 lances. Você acha que com tantos jogadores assim, como eu disse, ou em uma fase, ou psicologicamente, ou tecnicamente, isso acaba mexendo com os demais jogadores da equipe? Porque pareceu hoje, a impressão que deu é que os outros jogadores também entraram nessa questão psicológica, ou muito nervosismo, ou apatia. Isso mexe com os outros jogadores? Então, eu acho que hoje teve mais nervosismo e pressa, afobação do que apatia. O time não foi apático em nenhum momento. O time foi muito acelerado até demais, sabe? Que seria o oposto da apatia, mas eu concordo quando você fala que o time foi afobado. Em relação aos jogadores, quando eu cheguei aqui, momentos diferentes. O Alan, na coletiva passada, ele foi elogiado por alguns de vocês. Então, assim, hoje, pontualmente, aconteceu de ser vaiado e também
quando a gente joga em time do tamanho do Corinthians, uma coisa é que o jogador sabe suportar, o Alan é um jogador experiente, jogou no Atlético, jogou no Fluminense, jogou no Corinthians e está agora no Corinthians e sabe suportar isso. Eu acho que tem a ver com o lance da expulsão contra o Fluminense, aquele empurrão que ele deu, como você mesmo disse. O Hugo nos salvou lá contra a Platense, o jogo de gol de 2-0, ele fez 2 defesas monumentais. E hoje, pontualmente, assim aconteceu, mas ele também é um jogador que tem muito serviço prestado aqui no Corinthians. E o Hugo, em nenhum momento, ele demonstrou, pelo menos que eu saiba, para mim, algum desejo de sair, pelo contrário. É um jogador muito identificado com a torcida, como o André também tem identificação com a torcida. E o André fez uma partida excelente lá contra o Peñarol, por exemplo, semana passada. É normal, pela idade, ter essas oscilações. E assim que o time começar a jogar bem, os jogadores tendem a jogar bem. Um outro fator que pode pesar um pouco nisso, o Corinthians é um time que não teve férias, terminou o campeonato 2 dias antes do Natal, ano passado 3 dias antes do Natal. Como em janeiro já estava voltando para poder iniciar a competição, então vem nessa batida muito forte. Eu acho que esse período de folga para esse elenco, acho que ele vai ser muito bom para poder baixar um pouco e a gente voltar mais forte depois, sendo obviamente que a gente tem um compromisso muito importante que é contra o Grêmio no sábado. Diniz aqui, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Gostaria de saber o quanto te incomoda o Corinthians, que muitas vezes até chega próximo da área e finaliza pouco, né? Teve até uma jogada do Zaccaria que ele sai na frente, parece que ele tenta um passe em profundidade, o Caio César muitas vezes conseguia se liberar e não finalizava. O quanto te incomoda o Corinthians que finaliza tão pouco e é um time que também perdeu, parece que, o poder de fazer gols nas últimas partidas. Obrigado. Então eu acho que hoje a gente poderia ter finalizado mais, eu concordo com a tua análise, mas eu acho que a gente melhorou. Assim, se você pegar o jogo do Atlético, a gente finalizou acho que mais de 20 vezes, eu acho que com o Peñarol, então assim, o time tem finalizado mais. E hoje podia ter finalizado mais. Esse time é o Platense, tem como uma característica principal se defender muito bem. É o time que oferece menos finalizações aos adversários. A média de finalizações que eles oferecem na competição é 6 por jogo. Lá, por exemplo, contra eles, nós finalizamos 6 vezes, só fizemos 2 gols. Hoje a gente finalizou 12, teve muito mais posse e não conseguimos fazer gol. Então, em relação à Platense, do que em relação a esse time de jogar contra eles, a gente finalizou mais que o dobro do que a média que eles têm no campeonato. Então, considerando, relativizando, é um número ruim. Enquanto o Atlético Mineiro, também a gente teve um número de finalizações, foi 12 também, acho que contra o Uruguai, contra o Peñarol, acho que foi 20 finalizações. É uma coisa que a gente está trabalhando, para a gente terminar mais as jogadas. Eu acho que é um ponto que a gente tem que melhorar mais ainda. Concordo com você, mas eu vejo uma melhora nesse sentido. E a gente só vai fazer o gol finalizando. Quando tem um número importante de finalizações ou chances claras criadas, às vezes, mesmo que não saia o gol, é um dado que você sabe que está ficando próximo de conseguir fazer os gols que todo mundo quer e garantir mais vitórias. Aqui, Diniz. Vamos lá. Agora sim. Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Você comentou há pouco sobre as oscilações de alguns jogadores, em especial do Hugo. Pergunta muito rápida. Você acredita que esse jogo abaixo e algumas partidas de desempenho um pouco abaixo ainda podem ter relação com a não convocação em um quesito psicológico nas suas conversas com ele? E aproveitando só mais uma, você acredita e já sabe se o jogo aqui hoje foi uma despedida ou não do Depay com a camisa do Corinthians? Não, a gente tem uma negociação, já falei para vocês mais de uma vez, do interesse do clube na renovação. Ainda não renovou, mas tem já as tratativas para o interesse do clube e também o Memphis também demonstrou interesse na permanência. Então a gente espera que as coisas aconteçam de maneira positiva. Você perguntou em relação ao Hugo também, né? Então, o Hugo, assim, para eu falar do Hugo, em vez de pegar esse recorte pequeno, esse é um goleiro que ele tem uma trajetória muito linda no futebol. É muito difícil um goleiro que jogou no Flamengo passar o que ele passou no Flamengo, ir para Portugal e vir para um time do tamanho do Corinthians, que é um dos maiores times do mundo, e conseguir virar ídolo da torcida, ser extremamente importante nas conquistas do Corinthians e ir para a seleção brasileira. Então eu tenho muita confiança que o Hugo ele vai voltar a subir e subir muito. Acredito muito no potencial dele, acredito que é o goleiro que tem tudo para ser
no próximo ciclo da Copa do Mundo, ser um dos goleiros da próxima, não foi para essa, mas da Copa que vem. Então eu tô seguro é um jogador que tem um poder de vida muito grande, um cara que consegue assimilar os momentos mais duros e transformar esses momentos em coisa muito positiva. Diniz, aqui Rafael Esgrilles, Energia 97. É claro que o mata-mata vem depois da Copa do Mundo, então minha pergunta é para o futuro. Quantas peças, quantos jogadores o Corinthians precisa hoje ir no mercado para contratar? Mas para contratar tem que derrubar o transfer ban. Se esse poder para contratar não vier, como você vai trabalhar esse time sem poder ir ao mercado se tiver efetivamente o transfer ban no meio do ano? Como é que é trabalhar com esse elenco sem poder ter reforços depois para o mata-mata? Eu não vou desdizer o que eu disse em Curitiba passada, né? Porque a gente perdeu o jogo, que eu vou mudar a opinião. Eu acho que a gente tem um elenco muito bom. Obviamente que 1, 2, 3 contratações pontuais que a gente tem conversado, e se a gente conseguir fazer seria bom, mas o maior prêmio para o Corinthians nessa janela é a preservação do elenco. Não é porque o time perdeu hoje que o time está vindo jogando uma série de partidas muito boas, com uma ou outra oscilação. Contra o Atlético mesmo, no primeiro tempo a gente não jogou bem, e hoje também a gente não jogou bem durante o jogo todo. Então tem uma sequência de jogos importantes que a gente teve e que gera de fato um desgaste, mas é um elenco, respondendo a sua pergunta, é um elenco que eu gosto. E o transfer ban, a janela de transferência ela ainda nem está aberta, então a gente tem tempo para derrubar o transfer ban, que deve ser derrubado no momento oportuno. E se a gente conseguir os nomes, que não é só questão da gente querer os nomes, a gente tem a condição financeira, interesse dos jogadores que a gente está mapeando para trazer, para poder, se puder, incorporar o time. Mas eu repito, o maior benefício que a gente tem que ter nessa janela é a preservação do elenco. Diniz, Beatriz Mainetti, Portal Meu Timão. Eu queria fazer uma pergunta para você em relação ainda ao setor ofensivo. Hoje você utilizou todos os jogadores de ataque que estavam à disposição, com exceção do Dieguinho, que acaba fazendo mais de uma função. Você entende que hoje existe alguma característica específica do setor ofensivo que ainda está faltando para o seu time do Corinthians? E queria te pedir uma avaliação do momento ofensivo do time. Obrigada. Então, no momento ofensivo do time foi o que eu disse anteriormente. Eu acho que a gente melhorou na questão da produção. Não estou falando do jogo de hoje, estou falando da minha chegada aqui no clube. Se pegar o jogo do Peñarol, por exemplo, a gente podia ter virado o jogo 5-6-0. O jogo do São Paulo, coisa parecida. Então, tem oscilado em partidas que a gente tem criado muito e algumas que a gente tem criado pouco. E algumas delas é uma soma de coisas. A gente, como hoje, a gente estava um dia tecnicamente com muito erro que a gente não costuma cometer, e um time que marcava muito bem e que tinha um interesse muito grande, que não precisava de qualquer jeito do resultado para poder seguir a competição. Então hoje somou as duas coisas. Em relação ao especificamente de algum setor do ataque, a gente está tratando internamente disso, para ser uma coisa bem pontual, tá? No fundo, a gente tem que melhorar assim, a dinâmica que a gente está melhorando, a dinâmica total do time. O time não ataca por conta do setor ofensivo só. A gente, principalmente num jogo como o de hoje, ou do Atlético Mineiro no segundo tempo, a gente ataca pelo funcionamento orgânico do time. Não é só os atacantes. Como a gente não defende bem, que o time tem defendido muito bem por conta da linha de 4 e do volante, ou dos volantes. A gente defende bem porque todo mundo se dedica na marcação. Então, é uma construção coletiva, é uma coisa que a gente tem trabalhado, e repito, a gente está evoluindo e espero muito que com a parada da Copa a gente coletivamente consiga evoluir bastante. Boa noite, Diniz. Lucas Barreiro, Central do Timão. Cara, a gente viu um Corinthians hoje entrando pela primeira vez com Alan e Ranieri formando essa dupla de volantes, algo que até pode ter surpreendido alguns torcedores, pessoas que acompanham ali, pela semelhança no estilo de jogo deles de serem mais marcadores. Queria saber de você como que foi pensado isso, pensando muito no estilo de jogo do Platense, e também uma avaliação sobre o Corinthians, que ele inicia essa fase de grupos da Libertadores empolgando, com essa chance de ficar entre os melhores primeiros classificados, e que com essa derrota acaba caindo um pouco nessa lista dos melhores primeiros. Obrigado.
A escolha do Alan e do Ranieri, que na minha avaliação, os dois estavam jogando bem constantemente. E era uma chance da gente ver os dois. Tinha a entrada do Memphis, e a ideia também era liberar mais o Bidu e o Mateuzinho, e uma chance de colocar esse trio que já deu muitas alegrias para o Corinthians, principalmente em 2024, que é o Yuri, o Garro e o Memphis, e mais o Bidon. Então, mas eu não posso falar que foi isso que deu errado. Isso seria muito simplista. E também, se fosse só isso, no segundo tempo teria que ter jogado infinitamente melhor do que jogou no primeiro tempo. Hoje a gente jogou abaixo o jogo por inúmeros motivos que a gente tem que, além daqueles que a gente acha que sabe agora, vai ser vendo o vídeo mais de uma vez, analisando, para poder fazer os reparos que a gente precisa fazer. A outra pergunta, o que era? Sobre essa queda entre os primeiros... Não, isso não é uma coisa preocupante, é uma coisa que acontece. Hoje, isso foi determinante pelo resultado do jogo de hoje. Obviamente que a gente queria vencer e terminar entre os primeiros, principalmente pelo fato de poder sempre decidir aqui, que para a gente era uma coisa que todo mundo queria. Mas vamos ver como é que acontece. Quando eu tive no Fluminense e a gente ganhou a Libertadores 2023, o time classificou com 10 pontos, tendo que empatar, começou muito bem também, teve que empatar o último jogo contra o Sport Cristal em casa para garantir a classificação. Então a gente decidiu mais fora do que em casa. Então é uma coisa isso não é uma coisa que a gente gostaria, mas não é uma coisa determinante, né? Então, importante a gente estar classificado em primeiro. Em relação a isso, o jogo já passou, agora é pensar para frente, a gente tem que pensar agora no Grêmio. Gustavo Forte, Identidade Corintiana. Você hoje conheceu a sua primeira derrota dentro da Neoquímica Arena, na Libertadores, depois de muito tempo, sem perder, mas eu queria que você falasse sobre a porcentagem que o time está do seu estilo de jogo. Quanto esse time, porque por razões de não treinar tanto pelo calendário de jogos, quanto por cento está com a cara do Diniz? E você falou sobre a importância também da equipe nessa paralisação. Você vai seguir trabalhando muito, eu tenho certeza, mas quantos por cento você acha que vai voltar esse time depois da paralisação da Copa? Obrigado. Não dá para quantificar isso, é muito relativo. Se fosse o jogo do Peñarol, talvez você ia achar que era muito. Hoje pode achar que é pouco. E não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que é uma coisa que vai evoluindo. O jogo de hoje, repito, era um jogo difícil para ser jogado. Era difícil também era bem difícil para a gente tomar gol hoje. Porque do jeito que o Platense se propôs a jogar, é um time que ia especular um outro contra-ataque, podia ter uma bola parada. Então, mas para furar, se a gente consegue fazer o primeiro gol, talvez o jogo mudasse de figura. Então, é uma partida difícil de jogar. Em relação a isso, o Platense nos dá uma chance, pelo que aconteceu no jogo, de aprimorar bastante coisa que a gente teve dificuldade hoje. Obrigado, Diniz. Boa noite a